bem-vindo ao curso Cuidador de Idosos. Antes de iniciarmos, se inscreva no canal para acompanhar as próximas aulas e ative as notificações. Caso goste da aula, deixe seu gostei para continuarmos produzindo mais conteúdo. Estima-se que, em todo o mundo, cerca de 1 milhão de pessoas cruzem a barreira dos 60 anos de idade por mês. Em 2050, deverão existir 2 bilhões de idosos, mais da metade deles vivendo em países como o Brasil. A cidade de São Paulo tem hoje aproximadamente 1,2 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. No estado de São Paulo, o número sobe para cerca de 4 milhões. É muita gente. Como sabemos, ninguém nasce velho, as pessoas ficam velhas. Assim, envelhecer é um processo que ocorre no transcorrer da vida. E por que hoje há mais velhos do que antes? Antigamente, as pessoas morriam mais cedo. Algumas, mais fortes, chegavam a idades mais avançadas e, por serem poucas, eram vistas de forma extravagante, esquisita. Os casais costumavam ter muitos filhos, mas parte deles morria ainda criança. Não é incomum que, ao conversarmos hoje com uma pessoa de 85 ou 90 anos viva, por exemplo, do Recife, ela nos diga que teve 15 filhos e que 8 morreram em diferentes idades. Muito foi feito para mudar essa situação. Melhoraram as condições de saneamento básico, água, esgoto, apareceram as vacinas, os programas de acompanhamento de gestantes e crianças, entre outros avanços. Com isso, o número de morte de crianças começou a diminuir. Na década de 1960, surgiu a pílula anticoncepcional e muitas mulheres passaram a ter menos filhos. A ciência progrediu muito e, por essa razão, as pessoas, mesmo doentes, passaram a viver mais. Se os casais têm menos filhos, com o decorrer do tempo vão existir menos crianças e mais jovens, adultos e velhos. É essa soma de fatores que faz com que a população envelheça, ou seja, que hoje haja mais pessoas idosas em nossa sociedade. Com frequência, os grupos de terceira idade têm muito mais mulheres que homens. Isso ocorre porque ainda hoje, os homens morrem mais cedo que as mulheres, por diversas razões, especialmente por diferenças nas condições de vida e trabalho que assumiram durante a vida. Esse panorama está mudando e é provável que, no futuro, esse quadro se modifique. Muitas idosas tornam-se viúvas e vivem sozinhas por bastante tempo, algumas ajudam a cuidar dos netos. A maioria nunca trabalhou fora de casa, pois, na época em que se casaram, o marido era o responsável pela manutenção da casa e da família. Antigamente, também não era comum que as mulheres estudassem e pouquíssimas chegavam à faculdade. Assim, várias idosas de hoje são analfabetas ou estudaram muito pouco, tendo grandes dificuldades para ler e escrever e, quando da aposentadoria, têm condições financeiras precárias. Tanto quanto os homens, elas apresentam uma ou mais doenças crônicas simultâneas e sequelas incapacitantes. Como sua sobrevida é maior, vivem um longo período de sua velhice com limitações no desempenho de suas atividades cotidianas e podem, assim, necessitar de ajuda. O estado emocional que apresentamos em determinado momento da vida é resultado de toda uma trajetória construída anteriormente. Para podermos entender por que o idoso reage desse ou daquele jeito em certas situações, é necessário que nós o conheçamos melhor, o que só será possível se conversarmos com ele, se ouvirmos sua história de vida e também o que a família e os amigos falam a seu respeito. Isso funciona como um grande quebra-cabeça no qual vamos unindo as peças, uma a uma, e, no final, temos o retrato real daquele de quem cuidamos. As reações emocionais diante da presença de doenças, de mudanças de papel e status social, de modificações em sua rede de suporte social, família, parentes, amigos, vizinhos, etc. Cada pessoa tem um jeito de ser que lhe é próprio, e esse jeito de ser acompanha desde a infância. Ela não será melhor ou pior quando ficar velha, somente acentuará suas características. Isso vale para todos nós. Assim, não existe o velho chato, e sim pessoas chatas que possivelmente foram chatas a vida inteira, mesmo quando eram, por exemplo, adolescentes. O mesmo vale para o idoso ranzinza ou implicante. Como se não existissem jovens que apresentassem essas características. À medida que envelhecemos, vamos deixando de fazer algumas coisas e começamos a fazer outras.
Por exemplo, uma pessoa trabalhou na agência de um banco por 35 anos todos os dias das 7 horas às 17 horas e se aposenta. No primeiro dia de aposentada, ao se levantar no mesmo horário, percebe que não terá mais de se preparar para trabalhar e talvez ainda não tenha pensado em como vai preencher o espaço de tempo antes ocupado pelo trabalho, podendo sentir-se meio perdida. O papel de trabalhador tem de ser substituído pelo de aposentado, mas muitos não se preparam para esse momento, embora sempre tenham sonhado com ele. Toda perda envolve um luto, ou seja, um processo de adaptação e transformação que resulta em benefícios após o enfrentamento da situação dolorosa, permitindo uma abertura para novos interesses, aprendizados, atividades e relacionamentos. Ficar mais tristonho, mostrar algum nível de ansiedade e mudanças de humor são esperados e não devem ser confundidos, necessariamente, com doenças. O cuidador deve entender que isso ocorre também com a pessoa de quem ele cuida e que a vivência desses lutos talvez lhe seja difícil, gerando muito sofrimento. Mostrar-se presente, disposto a ouvir e a acolher suas angústias pode contribuir para a formação de um vínculo importante entre os dois. O envelhecimento é uma experiência individual, a construção de um caminho que escolhemos traçar no transcorrer da vida. Em muitos momentos, vamos deparar com algumas encruzilhadas que nos obrigarão a optar por essa ou aquela direção. A opção que fizermos terá por base algumas certezas e experiências que carregamos até aquele momento. Pode ser que, depois, cheguemos à conclusão de que a escolha não foi a melhor, mas, com certeza, quando foi necessário optar, ela parecia ser a melhor. Quando estivermos mais velhos, poderemos olhar para trás e ver como foi desenhado esse traçado. Será esse o desenho de nossa história de vida? Isso também aconteceu com as pessoas idosas de quem cuidamos hoje. Assim, não há um certo ou errado, uma vida boa ou ruim, existem escolhas. A sabedoria do envelhecimento está em compreender essas escolhas e viver bem com elas. Ao cuidador não cabe julgamento, em instante algum, pois cada escolha é sempre feita dentro de um contexto de vida, e a vida das pessoas é única para cada um. É preciso que ele conheça a trajetória para compreender por que, naquela hora, a pessoa idosa de quem ele cuida age dessa ou daquela maneira e está mais ou menos satisfeita com o resultado de seu traçado de vida. É esperado que, com o avançar da idade, a pessoa idosa passe a pensar na própria vida. Esses momentos podem ser mais introspectivos ou compartilhados. De uma forma ou de outra, são momentos muito preciosos, aos quais o cuidador deve estar sempre atento e valorizar. Em outras ocasiões, a pessoa idosa talvez se mostre intransigente, irritada sem razão específica, queixando-se de quase tudo que a cerca, o que pode incluir o cuidador e seu trabalho. Isso muitas vezes ocorre pela dificuldade de enfrentar uma situação específica como doença, limitação ou dependência. Perceber isso fará diferença na prestação de um cuidado personalizado, efetivo e adequado, que deve ser construído com o objetivo de acolher o idoso em suas angústias e estimulá-lo a enfrentar a realidade, valorizando os aspectos positivos de sua história de vida, que sempre existem. O cuidador é apenas a pessoa que está mais próxima e, como tal, será a primeira a escutar. Se a pessoa idosa ficar doente e dependente, ela poderá demonstrar preocupações, angústias e medos, sentindo-se, em alguns momentos, impotente, incompetente, revoltada e intolerante, tudo pela dificuldade em lidar com a situação e também pela falta de perspectiva. O papel do cuidador é auxiliá-la a valorizar não as perdas, mas sua capacidade remanescente de enfrentar a situação, utilizando toda a sua experiência de vida e conseguir viver apesar das limitações, e não simplesmente sobreviver. O cuidador é uma pessoa fundamental na manutenção do bem-estar psicológico do idoso que enfrenta problemas emocionais. Suas ações positivas, nesse momento, serão fundamentais para trazer novo colorido a uma vida cuja perspectiva pode estar muito sombria. Para que, de fato, seja capaz de ajudar, é necessário que ele tenha equilíbrio emocional, de modo a conseguir lidar com as manifestações de angústia do idoso, sem ser contagiado por elas. Só assim ele poderá evitar a adoção de atitudes inadequadas, como paternalismo, superproteção, condescendência, infantilização, impaciência e displicência, que comprometerão a qualidade do cuidado a ser prestado. Desde muito pequenos desenvolvemos contato com as pessoas, primeiro com nossos pais e irmãos, depois com outros parentes próximos, e então,
começamos a fazer amigos e a conviver com outras pessoas, vizinhos, colegas de escola, de trabalho, membros da comunidade, etc. Durante a vida, cada um de nós construímos a própria rede de relações, que, dependendo do momento, será maior ou menor. Entretanto, não é seu tamanho que importa, mas sim sua qualidade. São esses laços ou vínculos que, na velhice, configurarão o apoio que a pessoa realmente possui e com o qual pode ou não contar, caso seja necessário. As principais redes sociais dos idosos são representadas pela família, pelos amigos e por pessoas da comunidade. O cuidador deve entender, no entanto, que os amigos são muito importantes para a manutenção de um clima de bem-estar e de participação no mundo, diminuindo a solidão e o isolamento. Eles fazem companhia, compartilham confidências e histórias de vida. Além disso, ser muito positivo na manutenção da memória do idoso permite que ele reviva sentimentos e sua importância pessoal, o que, sozinho, torna-se difícil. Facilitar reuniões entre os amigos ou levar a pessoa idosa a participar delas quando convidada é, também, uma das funções do cuidador. Sua participação nesses momentos permitirá que ele conheça uma parte da vida da pessoa de quem cuida que talvez esteja esquecida em seu cotidiano, e essa pode ser uma ferramenta importante para auxiliá-lo no planejamento de seu cuidado, pois passará a perceber, por exemplo, motivações e emoções até então desconhecidas. Quando a pessoa idosa está mais fragilizada, é comum que sua rede de relações fique restrita à família, porque é sobre ela que recai a maior carga de responsabilidade por seus cuidados. Atualmente, o núcleo familiar é cada vez menor e as mulheres trabalham fora. Com isso, o idoso mais dependente, muitas vezes, permanece longos períodos sozinho, mesmo morando com outras pessoas. Quando ele fica doente e precisa de ajuda, nem sempre há um familiar disponível para ajudar e, para que seja cuidado adequadamente, a família necessita da ajuda de um cuidador de fora. Esse cuidador começa, então, a ter um contato muito próximo com o idoso e com sua família, reagindo de diferentes maneiras ao tipo de relações com que passa a conviver. No interior da família, cada um se mostra como realmente é, e isso pode gerar situações agradáveis e descontraídas ou momentos tensos e constrangedores. Não há como evitar um envolvimento com essas relações, porém é necessário que o cuidador entenda que essa é a família do idoso e não a sua. Ele participou e contribuiu de alguma forma para a construção dessas relações. A pessoa idosa, no interior de sua família, pode ser valorizada, respeitada, amada e auxiliada de forma adequada em suas necessidades ou, então, rejeitada, tratada com indiferença ou hostilidade e tida como um peso. Essas atitudes são em geral respostas à forma como as relações foram construídas ao longo da história da família. Não cabe ao cuidador julgar as atitudes do idoso ou de seus familiares, pois eles podem ter valores muito diferentes dos seus. Ele deve se esforçar para olhar para a situação da maneira mais neutra possível, tentando entender o que está acontecendo e por quê. Em suma, o ambiente domiciliar pode ser tanto harmonioso e tranquilo como conflituoso e desarmonioso. Em certas situações, o cuidador pode até fazer algumas sugestões ou solicitar colaboração, buscando melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa, mas em nenhum momento deve criar expectativas em relação ao que acredita ser adequado para a vida do idoso, esquecendo-se das reais possibilidades afetivas dele e das pessoas com quem convive. Encerramos aqui nossa aula 1 do curso Cuidador de Idosos. Muito obrigado por acompanhar até o final. Na próxima aula veremos sobre processo de envelhecimento. Se gostou dessa aula, deixe seu gostei e se inscreva para não perder as próximas aulas. Você também pode fazer estas aulas no site e ter seu certificado digital.